Olá, eu sou o Fernando e eu vou fazer esse vídeo para explicar um pouquinho da lógica do jogo que eu fiz em um outro vídeo anterior, que eu fiz um jogo de campo minado em 1h30. Então o vídeo tem 1h30 porque eu fiz ele sem nenhum roteiro e sem nenhum corte, justamente para você acompanhar o processo e para você tentar fazer junto se você quiser. Como algumas coisas lá eu acabei falando de um jeito e escrevendo de outro, eu vou usar esse vídeo aqui para explicar um pouquinho da lógica usada. Então, o fonte que você olhar aqui, ele está no GitHub e ele está no vídeo anterior, todo o processo da construção dele. Então, vamos começar linha a linha, ele não tá estruturado da forma correta, mas como eu fiz ele sem parada nenhuma, usar as melhores práticas não era a minha intenção. A minha intenção era montar um jogo que funcionasse no menor tempo possível. Então, só tem uma classe, a gente vai começar por ela. A class program, eu estou declarando a quantidade de bombas. Esse int bombas aqui, eu digo quantas bombas eu vou ter. Flags used são quantas flags ou quantas casas o usuário marcou dizendo que ele acha que são bombas. Embaixo eu tenho board e board user. Board e board user, ele é uma cópia um do outro nesse primeiro momento. O board é onde vai ficar todas as respostas, onde fica o gabarito. E o board user é onde ficam as respostas do usuário, onde ele marca as posições e onde a gente vai ter as flags e as bombas quando ele cair em uma delas. Ela já está inicializada aqui, é uma matriz, então você pode ver que é uma matriz de string. Então eu estou usando uma matriz de 6x6, eu estou inicializando ela aqui com espaços. Se você olhar, ele tem um espaço em cada um deles, é para isso. Eu tenho a minha função drawBoard, que ela serve justamente para desenhar um tabuleiro numa posição XY. Então, quando eu vou desenhar o gabarito, eu desenho ele mais para baixo. Eu vou passar o board que eu quero, então uma matriz, e vou passar a posição inicial, a posição que seria do 0, 0. E ele vai varrer isso aqui, vai varrer o board e vai fazer o print do que tiver dentro dele, separado por pipe, e vai colocar a linha no começo e no final, que é do desenho do grid. A função setBombs, eu estou usando ela depois que eu criei o tabuleiro para poder colocar as bombas dentro do meu tabuleiro. Então, se eu tenho 6 bombas, ele vai percorrer posições aleatórias. Então, estou carregando um valor aleatório, duas posições XY, e eu estou buscando um next entre 0 e 5 para ficar dentro das 6 posições, tanto para o x quanto para o y. Se essa posição for diferente de vazio, ou seja, já existe alguma coisa, eu vou voltar a buscar outros valores. Se não, eu vou colocar um asterisco, que é o meu símbolo de bomba. SetNumbers, que é a próxima função aqui, ela é a função que vai carregar dentro do meu grid as bombas que eu tenho. Então, mais ou menos isso aqui. Vamos imaginar, eu vou fazer um desenho aqui que não vai ficar bonito, mas vai dar para entender. Vamos imaginar que eu tenha aqui o meu grid. Imagine que isso aqui está retinho. E eu coloquei uma bomba aqui. E uma outra bomba aqui. O que esse setNumbers vai fazer? Ele vai vir aqui e vai dizer que aqui tem uma bomba perto, porque ele vai estar referenciando a essa. Aqui ele vai colocar como duas, porque ele referencia essa e essa. Aqui como duas, porque ele referencia lá e aqui. Aqui como uma. Aqui como zero, porque ele não tem onde referenciar. Uma, duas, duas, uma. Check Victory. O que o Check Victory faz? Como o nome diz, ele verifica a vitória. Mas como que ele vai fazer isso? Vou apagar isso aqui, vamos desenhar de novo. Eu vou ver se, primeira coisa, se a quantidade de flag, então se a minha quantidade de flag for igual à quantidade de bomba. Isso quer dizer que eu marquei todas as flags possíveis, né? Então eu marquei todos os lugares de bomba. E aí eu vou varrer isso aqui um por um, então ele vai marcar aqui uma flag, que é uma exclamação. E eu vou ver, isso aqui é o meu board user, né? Então aqui é o meu board user. E aí eu vou comparar, vou imaginar aqui pequenininho, o meu board
E eu vou ver se no meu board é a mesma posição. Então, aqui é a posição 0, 1, aqui é 0, 1. Então, na posição 1, 1, então aqui é 0, 1 e 1. Na posição 1, 1, aqui tem um asterisco e lá tem uma marcação. Ele vai verificar isso aqui, se todas elas, se uma delas não bater, se ele olhar a exclamação no board user e não for bomba no bomb, ele vai retornar false. Se ele percorrer todas elas e todas elas forem, ele vai retornar true, dizendo que você ganhou. Só que tem um porém, a gente tem que garantir que a quantidade de flags é a mesma da bomba. Eu não posso colocar flag em todos os lugares. Eu tenho que ter um número limite. Então, se a gente vier aqui na posição, cadê o espaço? No espaço, aqui, ó. Console key spacebar. O que ele vai ver? Ele vai verificar se a posição já é uma exclamação, porque você vai estar tirando. Se não for, ou seja, um espaço vazio, ele vai verificar se a quantidade de flags é menor do que a quantidade de bombas, para a gente garantir que isso aqui sempre vai dar certo. Então, nunca pode isso aqui, flag maior do que bomba, isso aqui não pode acontecer. Então, esse if aqui serve justamente para isso, correto? E aqui a gente começa a nossa main. Então, a gente faz os set bombs, que ele carrega as bombas, set numbers, que vai carregar os números em volta, e em seguida ele vai fazer o drawboard na posição 00. Ou seja, ele vai pegar o meu terminal, o meu console, e vai colocar o cursor na parte superior esquerda, que é a posição 00. Lembrando que o terminal é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então ele sempre vai fazer, se tiver um terminal aqui, ele sempre vai fazer aqui e depois para baixo. Então ele vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu vou colocar na posição 00 e vou desenhar a partir daqui. Então ele vai desenhar aqui para mim. E aqui embaixo eu tenho uma função que está comentada, que é para debug, que eu estou colocando na posição 16. Ou seja, ele vai pegar e vai colocar 16 para baixo. Ele vai descer aqui 16 e depois ele vai desenhar aqui o outro tabuleiro com o gabarito. Quando eu comentei, ele não vai mais desenhar. Em seguida eu vou posicionar na casa 1. Quando eu desenho o tabuleiro, ele vai ter no começo o desenho do mais, menos, 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 que é aquele cabeçalho, e aqui um pipe. Aí aqui ele vai ter um espaço e depois vai vir. Então ele tem que posicionar aqui. Então aqui é a posição 0, aqui é a posição, aqui é 00, aqui é 01, aqui é 11. Eu coloco ele aqui para você conseguir caminhar. Ele vai pressionar uma tecla, então keypress.key, isso aqui está na documentação da Microsoft. Eu vou verificar, fazer um switch case, ver qual tecla ele apertou e vou caminhar. Então aqui é andar pelo tabuleiro, isso é bem simples. Spacebar, como eu falei, ele coloca ou tira, e o Enter ele abre a casa para ver se não tem nada. Se não for uma bomba, ele carrega um número. Se for uma bomba, ele vai dizer que você perdeu. Depois ele vai limpar e vai te dar uma mensagem de parabéns caso você tenha ganho. Campo minado funciona basicamente dessa forma.